Meu nome é irmão Marcelo, eu estou aqui para relatar e falar da palavra de Deus dos nossos acontecimentos. Meus amigos, eu venho falando e postando matérias, sempre tentando criar uma mente multilateral, sem alienações, sem lados, mas com as nossas posições firmadas. Eu sempre postei muitas matérias no Facebook. Eu tinha lá no Facebook Olhar Internacional e tinha um outro Os Pecadores, um site também falando sobre a minha moto, e tinha um outro grupo que era Somos de Cristo. E de uns meses para cá eu vinha postando, falando da história religiosa. Eu venho falando dos povos carineus, eu venho falando sobre os latifundiários, eu venho falando sobre a Europa, eu venho falando sobre Alexandre o Grande, eu venho falando sobre a história da história chinesa, eu venho falando dos povos equisos que colonizaram e tomaram há mais de 5.500 anos aquelas regiões. Enfim, eu venho agregando tudo que é possível para podermos entender como é o comportamento humano. Eu tenho postado muitos assuntos relacionados não somente à religião, mas à política, porque elas têm um comum acordo, elas andam na mesma alienação, uma protege a outra, porque, bem dizer, a religião sempre foi um fator político, exótico e social em nossa sociedade. Se você vê a dinastia Ming, você vai ver a dinastia e as religiões ali, os seus deuses. Se você for no Egito e ver os faraós, você vai ver o faraó Passétimo III, você vai entender sobre o faraó Enéas, porque ele edificou o Alto e o Baixo Egito, os Nomos. Falei sobre vários assuntos, Tucamon, mas não é um estudo baseado na história do Egito ou baseado na história da romana, mas é um assunto multipolar, para que podemos entender a dinâmica do povo judeu, dos povos caldeus, arameus e por aí afora. Acontece que quando você explica, começa a entrar falando sobre Martim Lutero, quando você fala sobre alienação religiosa após Martim Lutero, bem antes você pode falar também sobre Constantino. Eu falei sobre Constantino, eu falei sobre Constance, eu falei sobre as repúblicas romanas, os seus domínios, seus vastos impérios, a queda de Roma, a influência da Igreja Católica após a queda de 1453, quando o porto de Constantinopla foi invadido. Eu falei sobre os templários, eu falei sobre o Papa Honório, sua influência sobre os templários, eu falei sobre o Papa Clemente II, e o rei Felipe e o fim dos templários, e explicando as coisas para podermos entender o que são as sociedades secretas e o que são, ao mesmo tempo, a influência social. Meus amigos, me desculpe de estar de camiseta e short, mas o calor aqui está 41 graus. Está muito quente, que nem o ar-condicionado lá em cima está dando conta. Está muito quente mesmo. Então, me desculpe, estou de camiseta, de short, mas eu procuro ser um homem justo. O que eu quero relatar para vocês é que o Facebook, há uma semana atrás, travou uma matéria minha. Quando eu falei sobre a Assembleia, sobre a igreja do Silas Malafaia, quando eu falei sobre a influência política, também da Igreja Católica, quando eu também falei, principalmente quando eu estava falando do Bispo Macedo e falando do Valdomiro. Mas eu não ataquei de maneira alguma a pessoa de ninguém. Porque o meu objetivo não é tererê, nhenhenhê, e nem fofoquinha. O meu objetivo é o esclarecimento e a conduta da palavra de Deus mediante a religião a qual eles aplicam a uma nova sociedade, dando esperança que o Brasil vai melhorar.
E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus diz que não vai haver melhoria. E que o único que vai consolidar uma melhoria no mundo é o anticristo. Mesmo assim, por 4 anos e meio. Então, se nós pararmos para analisar, da onde estão vindo esses factóides? Porque o que está acontecendo é que, logo depois, eu postei uma outra matéria, né, colocando as religiões, a elite da religião, a ligação com a política, né, e as articulações. Você sabe o que o Facebook fez? Eles me deletaram, eles me excluíram. Aí eu penso, peraí, calma aí, vamos lá, vamos ver se eu entendi. O seu Facebook, né, permite que exista fascistas, nazistas, preconceituosos, né? Permite que pessoas falem mal de juiz do Supremo, né? Falando até de uma forma meio grosseira. Permite que fale mal do Lula, até xingando a pessoa, colocando imoralmente, da Dilma, chamando ela de nomes grosseiros. E eu não entendi nada. Porque as regras do Facebook, elas são regras um pouco obscuras. Vocês pensam que eu estou ligando que o Facebook eliminou? Não, porque o meu trabalho foi feito. O meu trabalho não foi para ganhar ibope. Eu sempre falei em casa, o meu trabalho é para Cristo. Eu não trabalho para o homem. Eu não tenho nenhuma ligação com a Rede Globo, com nenhuma emissora no SBT, nem Record, nem Band. Eu não tenho nenhuma ligação com ninguém. A minha ligação é com Cristo. Mas por quê? Primeiro, sou negro, justo e pobre, mas consciente e valente, capaz de falar a palavra, capaz de defender o Evangelho e capaz também de dizer, só eu? Claro que não. Existem outras pessoas por aí que falam e defendem o Evangelho, mas o que está acontecendo no Facebook é algo minuciosamente político. A influência política sobre o Facebook, né, literalmente não só me atingiu, mas atingiu toda a classe que eu via, porque eu estava mediante passando a cultura. Alguma coisa contra o Facebook? Não. Estou discriminando o Facebook, muito pelo contrário, pessoas ali competentes, pessoas honestas, né? Mas que houve um erro grave do Facebook, espero que eles possam corrigir. Se não corrigirem e mantiverem eu deletado permanentemente, tranquilo, porque eu vou continuar falando, porque vocês não vão impedir de eu falar a verdade. Porque a palavra de Deus não veio para somar números, nem quantidade de pessoas, nem para lotar igrejas em templos super luxuosos, porque esses homens não têm comprometimento com Deus, mas têm com os deleites deste mundo, com as elites que estão nos manipulando, fazendo que nós nos tornemos massa de manobra para votar em um sistema caótico, a qual o nosso país é uma colônia americana e está nitidamente, e as pessoas ficam aí nessa briguinha de direita e esquerda. O povo, infelizmente, o povo não tem lucidez da luz de Deus, não tem um bom alimento. Então, meus amigos, meu nome é Irmão Marcelo e o meu objetivo é literalmente defender a ética e a moral. Mas o que será ética e moral? O que será provisório ou improvisório? O que será um estado sólido ou um estado insólido? O que está cheio, o possível está vazio? Será que todas as verdades têm a mesma dinâmica? Então, meus amigos, aqui está o meu relato. Aqui está o meu desabafo com os meus amigos ouvintes. Porque, infelizmente, as minhas matérias no Facebook vão ficar registradas na mente e no coração daqueles que devem pesquisar, em vez de estarem ouvindo vídeos de Moura, de Mando Moura, com aquelas filosofias e livros que ele mesmo escreveu. Pesquisem, gente. Pesquisem, enciclopédia, Wikipédia, seja lá como for, mas pesquisem. Deixem de ser alienados. Não procurem lados, mas procurem as suas posições. Eu sempre
falo, você não precisa ser culto para pregar a palavra de Deus. Você não precisa ser um teólogo grego, né? Você não precisa ser nenhum Aristóteles. Você não precisa ser nenhum deles. Você precisa ser você, ter o caráter de desafiar e falar a verdade. Até agora, eu tenho respeitado os meus amigos, tenho respeitado aqueles que têm defraudado a palavra de Deus, tenho respeitado principalmente os homossexuais, porque existem certos líderes que eles colocam os homossexuais como seus inimigos. Mas Jesus nunca foi contra o homossexual. Mas isso também não quer dizer que Jesus era a favor do homossexual. Jesus nunca foi contra a lésbica, mas isso não quer dizer que ele também está do lado da lésbica. Meus amigos, o sentido de uma palavra, um tio, um acento faz toda a diferença. A forma que você fala, a forma que você conduz a palavra faz toda a diferença. Mas eles estão utilizando a Bíblia para colocar e ressuscitar uma direita extremista, né? Lembrando-se como se fosse Adolf Hitler, que foi apoiado por Henry Ford, antissemita, né? Anti-judeu, é isso, anti-judeu, tá? E também contra os bolcheviques, porque muitos russos foram mortos e capturados e levados para a câmara de gás, assim também como os ciganos, homossexuais que foram torturados e mortos. Então, meus amigos, será que essa direita libertadora, que está alienada ao novo presidente dos Estados Unidos, ao governo de Israel, é a promessa de Deus? Meus amigos, isso não está escrito na Bíblia. Jesus, quando estava lá, né, na cruz, havia um do lado um ladrão, do outro ladrão. Um disse para Jesus: ué, se tu és o Deus, sai dali e salva-te mesmo. O outro disse com um coração branco: Senhor, lembra-te de mim quando eu estiver no paraíso. Jesus, quando via aquela mulher sendo apedrejada, era uma mulher prostituta, ele poderia muito bem pegar a pedra: não, você é prostituta, vai pagar por isso. Não, Jesus olhou para aqueles que estavam apedrejando e perguntou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Será que esses homens que estão aí diante do Senado, diante dessas igrejas, né, que eu não vou citar o nome, mas é só vocês verem o que eles falam, né? Não são todos que falam a mesma coisa, mas prestem atenção nesse que fala mais alto, nesse que grita muito, tem muita gritaria, nervoso que vive botando as pessoas na justiça, né? Que eu vou botar você na justiça, vai ver com meus advogados e não sei o que, todo nervoso. Será que isso é Espírito de Deus? Meus amigos, o Espírito Santo de Deus, ele é manso, ele é justo, ele é sábio. Ele não precisa ter nenhum convênio ou nenhuma ligação com nenhum governo. Mas ele precisa mostrar um caminho santo, porque Jesus era santo. Santo significa separado. E como é que nós, somos cristãos, devemos estar alienados à política? Porque esses homens estão mais preocupados com os deleites dessa terra, enquanto o povo perece e morre por falta de conhecimento. E o seu Facebook, eu não sei quem me deletou, eu não sei se foi automático, eu não tenho como dizer como foi, mas me deletaram e fim de papo. Agora, vou ficar sem dormir por causa disso? Não. Estou falando contra o Facebook? Estou destruindo a imagem do Facebook? Como eu, um homem simples, posso fazer isso? Então, meus amigos, pensem muito bem, tomem muito cuidado, porque nós já estamos vivendo o tempo do fim. O tempo da perseguição já começou. O tempo que você será impedido de pregar nos trens já começou, como eu venho falando há muito tempo. O tempo que você não vai mais poder pregar a palavra de Deus nas ruas. O tempo que você não vai poder pregar muita coisa, porque está ofendendo uma elite religiosa misturada à política. Isso chega a ser nojento aos olhos de Deus. Porque Jesus não veio para se misturar com este governo, mas Jesus veio para resgatar e nos levar para uma cidade